Faz 2 meses que não o vejo. 2 meses que não tenho o cheirinho aqui em casa, daquele rosto que tanto me encantava e que sempre irá me encantar. Sempre. A frase foi registrada pela Karina no livro A Beleza no Luto, que o escreveu sem a intenção de criá-lo, depois que perdeu o marido em outubro do ano passado. Eu acho que foi uma forma mesmo de eu colocar pra fora aquilo do momento que eu estava vivendo, do luto, dessa separação e desse adoecimento. Tanto que eu via no hospital, pela faculdade, né, quanto que eu via com os meus amigos e meus familiares sobre a morte e o luto. E aí eu coloco nesse livro um pouquinho sobre a história da gente e as convicções que eu tinha antes do Renan falecer, para que me estabeleceram e me deram uma base para eu conseguir superar e viver esse luto de uma forma um pouco mais leve. Renan sofreu um acidente na BR-163, saindo de Cuiabá para Belo Horizonte. Passou 7 dias em coma no Centro de Tratamento Intensivo da capital mato-grossense e não resistiu. Eles estavam casados há 9 meses, depois de um namoro de 7 anos à distância. Um jovem casal cheio de planos. A gente não ia voltar para Sinop, porque o Renan tinha empresa em Goiânia. Nós tínhamos passagens compradas para visitar a Alemanha, nós tínhamos sonhos de passear por lá, fazer missão, trabalhar lá. Eu decidi voltar para casa dos meus pais, para ficar com ele esses tempos aí, tentar fazer residência aqui, me especializar aqui. Mudou tudo mesmo, assim, não era realmente nada disso que eu tinha programado com ele, que talvez eu iria para Goiânia, depois nós iríamos para fora do país, daí planejaríamos filhos e tudo mais, né? Mas agora então tudo mudou, eu vou formar e vou vir para cá e um passo de cada vez, né? O pingente no colar da Karina foi feito das alianças do casal. Escrever a história dos dois foi outra forma de eternizar esse amor. O livro foi lançado no início desse mês em Cuiabá. E nesse final de semana ocorreu aqui em Sinop. Na semana que vem, ela retorna para Belo Horizonte, onde está finalizando a faculdade de medicina e vai fazer novamente o lançamento da obra. O Renan, ele era uma pessoa muito autêntica, incrível, não tinha dia ruim, sabe? Então a gente vivia muito todos os dias, porque como a gente namorava à distância e foi casados à distância, então a gente precisava aproveitar muito tempo que a gente estava perto, né? E tem gente que fala que o Renan viveu 70 anos em 29, porque ele realmente era muito intenso com todo mundo e comigo então nem se fala, assim. Perder um ente querido causa uma dor profunda na alma humana. Muitos a carregam pelo resto da vida, sendo a morte inevitável e que foge do poder humano. O que fazer para superar o luto? Para o cristianismo, a fé é o socorro nas horas de angústia. A fé, ela é o fundamento, né? É a pessoa do Cristo, no Antigo Testamento, os profetas, Abraão, né? Eu aconselho no dia de hoje, no dia de finados, pegarmos aí o livro de Hebreus, capítulo 11. Ele faz toda uma história de Abraão, Noé, os profetas, Jesus Cristo. Foi pela fé que Paulo fez isso, foi pela fé que Abraão fez isso. É pela fé que nós vencemos as dificuldades. Porque o mundo pelo mundo, ele nos cansa, as normativas da vida nos estressa e a gente precisa um pouco dessa vivência para nós, a vivência com o outro, com serenidade. E quando nós falamos de fé, o amor em Deus, nós precisamos olhar e sermos gratos por tudo aquilo que nós já recebemos, tudo aquilo que as pessoas deixaram para nós nesse mundo. Não há como evitar o luto, por isso esse pastor acredita que é fundamental vivê-lo. Infelizmente, hoje em dia a gente tem que ter cuidado com as redes sociais, né? Nas redes sociais a pessoa está em luto, ela vai para a rede social, como vencer o luto. E tem, infelizmente, alguns, até pseudopsicólogos, que colocam ali, ó, você tem que sentir dor só até os 3 meses, só até os 5 meses, se passar disso você é um problemático, precisa ser medicado. E não, cada um tem o seu relógio biológico, uns vão enfrentar mais rápido, outros vão enfrentar mais lentamente. E um erro dentro da religião são 2 extremos. Um é, você não pode se sentir triste, já que você vai se encontrar com seu ente querido daqui a pouco, é o que a religião propõe. Então você não pode se sentir triste, você tem que estar alegre no velório, o que é totalmente antinatural. É uma pessoa amada, você tem que chorar. Então não é nenhum problema você chorar. E outro problema é chorar eternamente, é não vencer aquela etapa ali, é não superar.
E não é que você vai se esquecer, vai ter amnésia, não, mas você precisa superar, a vida continua. E os principais momentos são essas datas festivas, o Natal, que lembra da ceia, o aniversário do ente querido, o seu aniversário, o dia de finados e outras festividades que você lembra. Claro que isso vai doer, e a ideia é que doa cada vez menos, e isso não é um problema nenhum, doer cada vez menos, você não precisa ficar se culpando. A vida é assim e a gente tem que aceitar isso. E eu acredito que a fé em que essa morte não é eterna, essa separação não é eterna, é um até logo, é o que conforta dentro e fora da religião. Porque quem não tem essa esperança de que é um até logo, realmente fica muito mais difícil superar a dor, e eu acredito que nesse momento a religião é muito importante. Com base nessa esperança, a Karina treinou a mente para superar a perda do marido. Convicções que eu tinha antes em Cristo, sobre aquilo que eu acredito da minha fé, que estabelecem uma certeza, né, de que aqui é uma passagem mesmo. E daquilo que eu vivi com o Renan, que não houveram frustrações, não houveram culpas, e isso faz com que hoje eu veja que eu não deixei nada para trás, né? Que viver plenamente hoje faz diferença. E isso depois da morte não tem mais o que a gente fazer, né? Então, vou aproveitar o hoje, que foi o que a gente fez durante o nosso casamento e durante o nosso relacionamento, também me sustentou demais. Outra coisa que me ajudou durante esse período de luto foi compartilhar a história e ouvir a história dos outros, sabendo que todos nós passamos por muitas dessas coisas todos os dias. Então, esse compartilhar de histórias me fortaleceu também bastante. Da dor e do sofrimento, ela aprendeu a contemplar a beleza da vida. Que realmente as coisas que passaram, elas fazem parte da nossa história. E o sofrimento e o luto, eles são condicionais, inerentes a nós, que somos seres humanos, assim. De alguma forma, por meio de alguém, nós vamos passar por isso. Mas que a gente não pode ficar preso ao passado e tem que viver plenamente hoje, para que realmente não tenhamos arrependimentos de coisas que a gente deixou de fazer, né, ou coisas que a gente deixou de dizer, ou que deixou de completar, sabe? E abraçar a realidade a partir de hoje faz com que a gente visualize um futuro bom para nós que ficamos, né? Então, eu acho que é isso, é não deixar para amanhã mesmo, né? E estabelecer muito bem a sua fé hoje. E não esperando que alguma coisa aconteça para que você cresça em algo, mas fazer isso hoje para que você consiga continuar, se eventualmente algo acontecer.